Boa, pessoal, bom dia. Vamos lá para respeitar nosso tempo aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Gui, eu sou Head de Operações e Pessoas aqui na Chiefs. Só para vocês terem um contexto do por que que a gente faz essas conversas, eu sempre costumo trazer um pouco do que a gente na Chiefs está vendo de contexto de mundo, e por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Quando a gente olha, o que está acontecendo no mundo, a gente está passando por muitas mudanças. Se você puder avançar, Nath, por favor, o slide. É, a gente está vendo não só os negócios precisando se adaptar com muita velocidade, o que era batido, né? Mas a gente está vendo os negócios precisando se adaptar com muita frequência já há algum tempo, né? Em 2021, Harvard estava discutindo se nesse tanto de mudança grande que está acontecendo numa lacuna muito curta de tempo, se os negócios eles estão conseguindo de fato prosperar ou só estão no modo sobrevivência. O ponto é, quando a gente olha para um recorte curto dos últimos anos, passando para o próximo slide, é, várias coisas aconteceram, eu tenho certeza que todo mundo viveu aqui na pele, e que entende que esses movimentos estão latentes. E a notícia, eu não sei se ela é boa ou se ela é ruim, é que isso não tende a mudar, né? Quando a gente entra agora no novo ciclo tecnológico com IA, e a gente pode discutir mais 10 tecnologias que nas próximas décadas vão entrar e podem ser transformacionais, esse contexto a gente vai continuar inserido nele, talvez com mais intensidade. E aí, dentro desse contexto, avançando para o próximo, quando a gente olha o que está acontecendo nos negócios, a alta liderança está tomando um monte de decisão estratégica a partir disso, para tentar navegar o mercado a partir do que está acontecendo, né? Ser responsivo, a gente vai crescer, a gente vai lançar novo produto, mata ou não unidade de negócio, expande, cria, enfim. Vários pivôs acontecem, mas a gente enxerga muita falha na execução. E essa falha na execução, quando a gente vai a fundo para entender o porquê, ela se dá por uma ausência dessas duas variáveis, né? Existem restrições orçamentárias, né, que precisam estar coerentes com essas escolhas estratégicas, e existe também a falta de disponibilidade de ter as habilidades disponíveis para entregar aquela estratégia dentro do tempo, né? Então você pega, vou pegar um exemplo, mas isso acontece com todos os negócios. Se a gente pega um negócio que está queimando caixa e que toma eventualmente uma decisão de captar dinheiro, e não tem business planning bem estruturado, estratégia para chegar lá, FP&A, um CFO para tocar captação, etc, etc, a chance disso estatisticamente dar errado é maior. E a gente demorar para fazer isso também prejudica o negócio, né? Então, no final do dia, por que que eu estou contando tudo isso? Esse é o problema que a TIF se propõe a endereçar, né? A gente tem uma rede de executivos que são experts em diferentes frentes de negócio, finanças, RH, marketing, dados, tem gente de inteligência artificial e vários outros temas que atuam sob demanda nas empresas que a gente atende, né? E aí, avançando, o objetivo aqui nem é falar muito de TIFs, a gente vem estudando muito o que está acontecendo no mundo dentro dos assuntos de negócio, cultura, talento sobre montou um e-book para ir um pouco mais a fundo de como é que o RH evolui dentro desse tipo de contexto que a gente está vivendo, porque acho que cada vez mais está escancarado que a gente se manter nas caixinhas, padrões, etc., talvez não nos leve aos outputs que nos levava há 10 anos atrás, né? Dito isso, alguém que está fazendo várias coisas legais que eu convidei para a gente conversar aqui, que eu estou muito feliz, a gente vai entrar um pouco especificamente nesse tema de olhar para atuação como business partner na alta gestão. E aí, Sai, eu queria que você se apresentasse antes de tudo, e a gente troca. E reforçando, gente, para quem chegou depois, fiquem super à vontade para mandar pergunta no chat ou para levantar a mão e trazer a pergunta aqui, tá? Não é um bate-papo só entre eu e a Sarita, fiquem à vontade para participar. Obrigada, Gui. Oi, gente, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês, encontrar algumas pessoas aí que a gente já teve contato, conhecer outras pessoas. Muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite, Gui, Nath, Lu, todo mundo da Chiefs Group. A gente está com uma super parceria aí entre a Alice e Chiefs Group, então sempre é bom trocar. Falar um pouco de mim, eu sou austríaca, né? Eu sempre brinco que eu tento esconder, mas aí eu começo a falar e as pessoas ficam
maravilhosas. A primeira coisa, né, que as pessoas querem saber aí de onde falou que de coração me sinto brasileira. Sou casada com um brasileiro, então foi o amor que me trouxe para o Brasil, o melhor motivo. A gente se conheceu nos Estados Unidos, em Nova York, onde fizemos MBA, mestrado, e aí eu sempre falo para meu marido que ele teve sorte, me conquistou no momento certo. O Brasil estava, né, indo super bem, a economia bombando, mas eu brinco porque eu gosto muito daqui, né? Mas é engraçado que muitas coisas aconteceram depois. A gente se mudou no mês da Copa, né? E eu lembro que o meu marido falou: "Ah, você vai ver, né? Vai ser incrível, você vai chegar no melhor momento, o Brasil vai ganhar a Copa". E aí foi a primeira coisa, a primeira promessa que não aconteceu, mas eu falo brincando, porque de fato gosto muito daqui, estou muito feliz, super bem adaptada. Tenho dois filhos maravilhosos que nasceram aqui, uma menina de 5 anos e um menino de 1 ano, né, que são, enfim, coisa mais importante da minha vida, minha maior fonte de orgulho, de motivação. E falando um pouco profissionalmente, hoje eu trabalho na Alice, né, há um pouco mais de 3 anos, lidero o time de People, como a gente chama aqui o EH. Para quem não conhece a Alice, a gente é um plano de saúde para empresas com cobertura nacional, né, como uma experiência muito incrível para os funcionários, para o EH, né, a gente tenta atender ou endereçar muitas dores que muitas empresas hoje enfrentam com planos de saúde. A gente trabalha muito com tecnologia, né? A gente trabalha como um time próprio de atenção primária. A gente tem tudo integrado no aplicativo, a gente tem uma rede credenciada muito boa, né? E a gente preza muito, de fato, pela experiência, né? E pelo foco na saúde. Então, a gente quer que as pessoas né, acessem a Alice sempre, não só no momento que eles de fato fiquem doentes e né, precisam de fato falar com o plano de saúde, como acontece hoje nas operadoras comuns. Então, enfim, quem quiser falar depois, pode me acionar, vai ser um prazer falar um pouco mais sobre o que estamos construindo aqui. Antes da Alice, eu trabalhei na Móvel, né, inclusive com o Gui, com a Nath, com a Lu. Então, foi um reencontro, uma reconexão aí muito feliz. E foi na Móvel, inclusive, que eu comecei a atuar com EH, né? Então, acho talvez uma curiosidade sobre mim, eu não sou da área de EH, eu me formei em administração e aí trabalhei os primeiros anos da minha carreira com gestão de projetos, gestão de programas, sempre buscando de alguma forma um propósito, então, para mim, isso sempre foi importante. Trabalhei um tempo na ONU, trabalhei um tempo no BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tive o privilégio de trabalhar em vários países, passei por países da África, trabalhei 1 ano na Nicarágua, estudei em Nova York, né, então sempre falo que é um privilégio mesmo, porque isso me marcou muito, né, eu acho muito o que eu sou hoje, né, da minha característica, da minha personalidade, com certeza foi impactada, né, por todos esses ambientes e times e pessoas, organizações, assim, que eu tive aí o privilégio de passar e de trabalhar. E eu sempre gostei muito, né, em todos os meus trabalhos anteriores a trabalho de fato com RH, eu sempre gostei muito da parte de pessoas, né, então qualquer projeto que eu liderava, qualquer assunto, né, trabalhei muitos anos também na Falcone, uma consultoria de gestão, qualquer problema que você quer resolver, por final, sempre passa pelas pessoas, né? Então, você precisa sempre ter pessoas, como o Gui falou, né? Qualificadas, né? Você precisa de pessoas capacitadas, você precisa de pessoas certas, né? No momento, considerando a empresa, considerando o momento da economia. Então, sempre é sobre as pessoas, né? Você precisa ter uma boa comunicação, né? Você precisa se adaptar ao ambiente. Então, qualquer sucesso, né, qualquer resultado que a gente quer alcançar, independente da organização, né, e sempre por meio das pessoas. Então, eu sempre gostei muito dessa parte, eu sempre gostei muito da parte, né, de treinamentos, de capacidade, gestão da mudança, de comunicação. Então, eu tive curiosidade para, de fato, né, trabalhar com RH, e aí foi na Móvel que eu tive essa oportunidade, né? Eu entrei na Móvel ainda como olhar para planejamento estratégico, gestão, modelo de gestão, né? Móvel, iFood, todas as empresas têm isso muito forte no DNA. E aí, aos poucos, eu consegui aí entrar, de fato, também em subsistemas de People, de RH, e me encontrei, né? Então, acho bom lado, e já introduzindo um pouco o tema de hoje, acho que foi
um pouco meu background, né, e minha proximidade que eu sempre tive com o negócio, mas minha afinidade, né, e meu prazer, assim, com temas de fato relacionado a pessoas, que foi para mim um encontro, assim, perfeito, e aí na Alice, de fato, tive a oportunidade de construir, né, nosso time de people aqui do zero e todos os nossos processos, né, e fomentar nossa cultura. Então, vai ser um prazer contar um pouco com vocês, para vocês, assim, da minha trajetória e como estamos fazendo na Alice. Boa. Sá, acho super legal. A missão da Alice é extremamente desafiadora, né? De reinventar aí o sistema de saúde. E isso envolve ter um pilar de pessoas muito robusto. E acho que vocês tomaram uma decisão, de como olhar para esse tema de BP na alta liderança, que não é convencional, né? Acho que no mercado, quando eu olho, muito desse papel fica no CHRO ou na primeira liderança de pessoas ali. E vocês fizeram diferente. Então, eu queria que você trouxesse um pouco de assim, como é que funciona na Alice isso hoje, e por que que vocês tomaram a decisão que tomaram, o que que isso diz sobre a visão do RH que vocês estão construindo aí na Alice. Perfeito, Gui. Eu acho que começando até com a minha contratação, né? Eu acho que foi muito intencional, né? Os founders, o André, que é nosso CEO, né? Eu reporto para ele desde que eu cheguei. Eles queriam muito trazer uma pessoa, de fato, como um olhar, né? Uma visão muito forte de negócio, né? Então, acho que começou por aqui. Não é uma decisão muito óbvia também, né? De não trazer uma pessoa com 15, 20 anos, sei lá, de RH, mas trazer uma pessoa né, que tenha, assim, uma experiência prévia de RH e essa afinidade, essa vontade, né, de fato trabalhar com RH, mas que tenha uma visão e uma experiência robusta de negócio, de processos, né, de sei lá, analítico, né, uma visão analítica. Então, acho a decisão deles de me contratar para construir, né, e liderar esse time já foi uma decisão talvez não tão óbvia, né? E aí eu acho isso de alguma forma se replicou quando eu comecei a construir meu time, né? Então, acho que as pessoas, até pensando na estrutura, né? Qual que é a estrutura que funciona? Quando eu entrei na Alice tinha, sei lá, 120 pessoas, então hoje a gente está com 500, né? Então, com certeza foi diferente, né? Meu time começou é pequeno e hoje é mais robusto. A gente sempre tem que entender o momento, complexidade, maturidade da empresa, mas eu sempre, né, desde minha primeira contratação, eu acho que valorizei muito essa questão, né, da proximidade do negócio. Então, uma pessoa que de fato, né, entende que a gente só vai conseguir ser bem-sucedido como um time de people e de fato ter um impacto que a gente quer ter se a gente trabalhasse muito próximo ao negócio, se a gente de fato tem interesse, né? A gente precisa entender assim quais são os desafios, né, de cada um dos times, qual que é a nossa missão, né, como empresa, quais são os nossos OKRs de negócio desse quadrimestre. A gente se planeja em quadrimestres, curiosidade, né? Que eu acho que não tem muitas empresas, que tem 3 ciclos de 4 meses, então quadrimestre. Então, acho essa curiosidade, né? E de fato esse interesse, vou aprofundar no negócio, porque só assim eu vou conseguir de fato agregar valor como RH, como uma premissa muito importante, né? Uma outra premissa, acho que eu sempre, né, estou procurando no meu time, são pessoas que tem uma abordagem de trabalho muito focada em processos, né? Muito focada em dados. Então, esses perfis, né? Eu sempre procurei e foi desse jeito que eu construí o meu time, né? Então, pessoas que querem muito fazer parte da Alice, porque, como você disse, assim, muito complexo que a gente está fazendo, um desafio muito grande, né? Então, pessoas que de fato se identificam, né, com nossa missão de tornar o mundo mais saudável, que entendem que é uma construção de muitos anos, né, não é uma coisa que a gente vai conseguir alcançar nos próximos 2, 3 anos. Então, precisa ter muito resiliência também, né? Quem trabalha em empresas de tecnologia, empresas de crescimento, sabe também que requer muita flexibilidade, adaptabilidade, né? Que as coisas mudam muito, como você mostrou também na introdução, e seguem mudando. Então, acho essa resiliência, essa flexibilidade, né? Estou aqui para uma coisa maior, né? Para a missão, e aí as habilidades
e competências, né, que eu vou conseguir aí implementar para de fato gerar um impacto. Então, falando um pouco do perfil, né? Acho que a segunda parte é falando um pouco sobre a estrutura. A gente sempre analisa e valorizou muito os HRBPs, né? Então, foram as primeiras pessoas que a gente trouxe, basicamente, como people, né? E por quê? Porque nossa organização é muito diversa, né? Então, eu tenho no meu time, tenho 500 pessoas, né? Dessas 500 pessoas, eu tenho enfermeiros, eu tenho médicos, eu tenho engineers, eu tenho pessoas de business, tenho pessoas de atendimento, eu tenho pessoas de design, pessoas de produto, então são times muito diversos e são times com necessidades muito diferentes, né? São times que precisam de estratégias de recrutamento, de compensation, muito diferentes, né? Então, acho essa abordagem de ter a HRBPs quase, eu sempre falo quase como head de people, né? De cada um desses times, né? Hoje eu tenho 3 HRBPs basicamente que lideram as áreas, uma que foca em tech, então tudo que é engenharia, design, produto, uma que foca em marketing e comercial, né? E uma que foca em as operações de saúde e de atendimento, basicamente. E alguns times de people, né? Então, acho que isso sempre foi uma aposta de ter pessoas bem maduras, né? Pessoas que de fato conseguem tocar, né? Se fosse mini heads de people, esses times. Por quê? Porque a gente faz muita coisa descentralizada. Então, como eu falei, por exemplo, né? Recrutamento. É muito diferente você recrutar uma enfermeira, né, do que um software engineer. Não adianta eu tenho, né, uma única estratégia de tocar um processo. Eu não vou conseguir ser bem sucedido, né? E aí, além das HRBPs, eu tenho também algumas pessoas que olham para frente de forma cross, né? Então, tem uma pessoa muito boa que olha para People Ops, Compensation, Analytics, né? Que são coisas, apesar de talvez precisar algumas adaptações, né? É importante a gente ter uma estratégia, né? Ou práticas mais cross, né? A mesma coisa para performance, que é um tema super importante aqui na Alice, desde sempre. Então, eu acho os HRBPs são muito importantes, né, para você de fato estar próximo ao negócio e você conseguir atender as necessidades, né, desses times e o momento desse time. E aí, voltando para a sua pergunta, né, sobre atender a alta gestão, eu decidi formar meu time de uma forma de ter esses 3 HRBPs mais senhores, com maturidade suficiente para atender, né, também gestores mais senhores, inclusive também o C-Level. Então, na minha cabeça, seria bem difícil, né, eu acho, eu precisar atender a todo o C-Level, né, sem, às vezes, conhecer tudo que está acontecendo dentro dos times, e tudo que está acontecendo, né, dentro de cada uma dessas operações, né, como que eu vou conseguir atender muito bem o C-Level sem entender em detalhe a organização embaixo dele, né? Então, acho esse foi acho meu principal driver pensando assim, né? Eu preciso de uma pessoa que entende toda a estrutura, entende o que está acontecendo, entende, né, com profundidade aí as dores, né, os desafios dos gestores e dos times, porque assim ela vai conseguir trabalhar muito bem também como liderança, né, dessa estrutura. Claro que eu também, né, tenho contato e falo, eu tenho meu papel também com meus pares. Mas a princípio, quem é HRBP, né, de cada uma das estruturas inteiro, são essas pessoas. Boa, sabe? E eu acho que nesse meio do caminho tem um desafio que eu acho que via de regra, é, alta liderança eventualmente espera do papel da CHRO esse papel de BP, né? E aí eu sinto que tem uma curva de aprendizado, construção e de maturidade desse espaço para o time entrar, vou chamar assim. Como é que foi a jornada de vocês, assim, para criar esse espaço, amadurecer a forma de trabalho, dentro provavelmente C-levels tem perfil diferente, com contexto de área, com dores diferentes. Como é que foi a evolução da maturidade disso ao longo do tempo? Porque eu acho que essa relação de BP é de fato uma construção de relação que não acontece em um mês, né? Com Como é que foi a certeza. jornada de vocês? Com certeza. Acho que tem alguns pontos. Primeiro, acho que ter uma estratégia de people bem definido é muito importante, né? E essa estratégia tem que ser uma estratégia da companhia, né? Quase como a companhia enxerga o RH.
Eu acho isso, né? Outro dia eu dei uma entrevista sobre o EH estratégico, e aí eu falei que tudo começa, né, pelas expectativas. O que o CEO, o board, né, quem for, espera do time EH. Então, acho que precisa ter isso muito bem alinhado, estabelecido, inclusive em conjunto, em parceria com o CEO, né? Você não pode, assim, o CEO precisa ser a primeira pessoa que está super alinhado com todas as decisões, né, com toda a estratégia do time de pessoas, né? Eu acho, às vezes, a gente vê EH um pouco contra, CEO, contra se leva, não vai funcionar, né? Então, acho esse alinhamento é muito importante, né? Às vezes eu escuto as histórias, né, de, a gente tenta implementar alguma coisa, mas o CEO, liderança, alta gestão não está junto, você precisa ter esse alinhamento, né? Inclusive, eu acho que quando você se junta a uma empresa, você tem que avaliar muito bem, né? Se o CEO, né, a alta liderança está alinhado com a sua visão, né, sobre a gestão de pessoas. E aqui na Alice, acho que a gente tem muita sorte que a gente tem 3 founders que colocarem people e cultura em primeiro lugar sempre, né? Então, desde a fundação da Alice, esse foi um tema muito estratégico. Então, a gente não precisou, acho, como EH, brigar muito por ter um espaço, porque sempre, né, e a nossa cultura, né, os nossos founders que sempre colocaram cultura e pessoas de fato como uma super prioridade. E aí, né, acho também do jeito que a gente enxerga people na Alice, e que nossa estratégia é manager-centric. Então, o que significa isso? Né? A gente entende que não é RH que é responsável por formar, desenvolver, engajar os times, né? Quem é responsável são os gestores, né? Então, isso é muito claro na Alice, a gente deixa isso muito claro. A gente não, o RH não pode ser responsabilizado, na verdade, por isso, né? O RH é uma área, né, um parceiro estratégico para trabalhar junto com as lideranças, né, junto com os gestores. Então, nossa missão aqui na Alice é fomentar uma cultura de alta performance, né, alto engajamento. Mas como a gente faz isso? Trabalhando em parceria com os gestores e disponibilizando ferramentas, processos, né, dados, para que os gestores possam fazer o trabalho dele, que é gestão de pessoas, né? Então, a gente sempre fala, o André, nosso CEO, sempre fala isso, né? Gestão de pessoas não dá trabalho, né? Gestão de pessoas e o trabalho, né? De cada gestor. Então, como gestor, você é responsável por formar seu time, você é responsável por capacitar, né, seu time, você é responsável por identificar se tem algumas pessoas que não estão performando bem, ou que não estão felizes, você é responsável por implementar os processos, né, que sim, a área de people te ajuda a construir, você é responsável, né, por enfim, acompanhar o turnover, tomar decisões. E aí, né, HRBP e muito aí o parceiro junto, né, que vai ajudar o gestor, por meio de ferramentas e dados, né, tomar as melhores decisões sobre as pessoas. Mas eu acho esse alinhamento muito importante, sabe? Porque acho muitas vezes a gente escuta, né, que o RH tem que brigar por espaço, né, tem que ou não tem espaço na mesa, né? Então acho esse alinhamento e aí precisa ter muito o CEO mesmo como sponsor, né? E né, se não tiver essa abertura, acho super importante construir essa confiança e convidar o CEO junto, né? E fazer as coisas junto. Então, eu, né, tenho muito alinhamento sempre, né? Como o André, a gente toma decisões em conjunto, né? Ele muitas vezes é porta-voz, né, de decisões, tudo que é da nossa cultura, né? Não pode ser o RH puxando, né? Claro que o RH tem um papel forte de ser embaixador, mas tem que estar junto, construir junto, alinhar junto, né? Como a liderança. E acho, falando um pouco do C-Level, né? Acho que meu papel é muito esse, de alinhar, né? De validar, né? Antes da gente dizer alguma coisa para o time, verificar aí com meus pares, né? Na alta gestão, se faz sentido, quais são os timings, quais são os pensatórios. Então, acho esse alinhamento, esse check, essa sempre estar, né? Em conexão e em alinhamento e muito o meu papel, né? Antes de descer para o time, vamos garantir que aí na alta liderança todo mundo está alinhado, senão, né, não vai funcionar. Imagina, a gente começa a rodar um processo em tech e o CTO nem está sabendo, né? Você não vai ter o apoio, você não vai ter o sponsorship tão importante. Então, acho esse alinhamento
E esse trabalhar em conjunto é muito importante. E, por exemplo, um exemplo, acho que ilustra isso, é que cada quadrimestre a gente tem normalmente 3 OKRs. E aí o primeiro OKR sempre um OKR de people. Então a empresa como um todo, não é a área da Sarita, a empresa como um todo tem um OKR que foca no nosso time. E acho que isso mostra também, né, coisas de time não é a Sarita que é a única responsável, é o time dela, né? Todos nós somos responsáveis. Nossa, você trouxe um ponto que eu queria explorar mais, que assim, você trouxe muito ponto de alinhamento, definição de estratégia, um pouco de sistematização e dar as ferramentas para a liderança trabalhar. Tem um monte de trabalho invisível, às vezes, que está em torno desse papel, e eu sei que não são as mil maravilhas também a gente tomar essas decisões e fazer esses alinhamentos. Assim, tem muito dilema, muito trade-off. Existem, você pode compartilhar alguns desses trade-offs, assim, quais são os trade-offs frequentes que este papel demanda, independente de quem estiver nele, aí na tua experiência, que recorrentemente eles surgem e vocês estão precisando debater, precisando fazer escolhas, e eventualmente, obviamente, essas escolhas não, às vezes não vai agradar a todos level, às vezes tem decisões difíceis ali, até de levar para a empresa toda. Quais são esses dilemas e frequência que eles aparecem para vocês? Ótimo. Eu acho que antes de entrar nos dilemas, qual que é uma prática, acho também muito bom para evitar, né, um pouco dos dilemas aparecerem. E você focar em ter o básico, né, os processos principais muito bem estabelecidos, né? Então, quais são as coisas que você não vai abrir mão, que a empresa não vai abrir mão, né? Acho que a gente às vezes corre o risco no EH de querer inventar alguma coisa, testar alguma coisa, implementar mais uma pesquisa. Vamos primeiro assim focar e concordar, né? E aí, novamente, acho que passa por um alinhamento da alta liderança, o que a gente não abre mão, né? Que de fato é essencial para a gente conseguir ter o time que a gente precisa, porque ao final, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente precisa alcançar os nossos metas de negócio, nosso business plan dentro do orçamento, né? Como você mostrou, muitos desafios. E para isso a gente precisa ter um time que esteja entregando bem, um time que esteja alinhado, né? Que esteja capacitado. A gente precisa ter uma estrutura, né? Muito eficiente. Acho esse também um ponto super importante, né? Org design, a gente pode falar um pouco sobre isso depois. Então, o que é o essencial, né? O que a gente de fato precisa para esse time entregar os resultados que a empresa precisa entregar, né? Porque se a gente não consegue entregar os resultados, né, toda a organização vai ter um problema. Então, eu acho que pensar um pouco nos processos básicos. Aqui na Alice a gente tem alguns que a gente não abre mão, todo mundo sabe, a gente estabelece um calendário, a gente divulga esse calendário, todo mundo consegue se organizar, né? Então, pesquisa de vibe, né, que é a nossa pesquisa de engajamento. A gente roda a cada 4 meses, tudo é alinhado de alguma forma com nossos ciclos de planejamento, né, que são a cada 4 meses. Então, isso é uma coisa que a gente está implementando, sei lá, há 4 anos. A gente acompanha um indicador, cada estrutura tem a sua meta, a gente divulga as metas do ano, a gente acompanha as metas, a gente tem plano de ação. Essa é uma coisa muito importante. Por quê? Eu acho, até também conectando com a sua pergunta dos dilemas, se você consegue explicar, né, e de alguma forma mostrar como os processos estão relacionados com a sua estratégia, por que você está fazendo isso, né? Você evita ter questionamentos e dilemas. Então, por exemplo, na Alice, né, a gente tem 5 pilares de people. Somos um time enxuto, composto por pessoas brilhantes e capacitados, altamente engajados como a Alice, e performando bem, e somos também referência em saúde comparativa, né? Então, saúde é um pilar muito importante na nossa cultura. Então, uma premissa nossa é que a gente quer ter pessoas muito engajadas como a Alice. A gente precisa disso, né? Não é fácil, muito difícil, muitos desafios. Então, a gente quer ter pessoas muito boas, pessoas, né, que estão performando muito bem, pessoas que poderiam trabalhar em outras empresas, mas eles escolherem a Alice, né? Então, portanto, né, eles precisam estar felizes e engajados, né, com nossa empresa. Então, como a gente mede isso? Como a nossa pesquisa de engajamento. Então, se você consegue mostrar, né, os porquês, e mostrar os dados, né, fazer desdobramentos, ter ferramentas, mostrar os comentários, né,
disponibilizar tudo isso para os gestores conseguirem fazer planos de ações robustos, né? Acho que você evita talvez dilemas ou questionamentos. Putz, por que mais uma pesquisa, né? Então, a gente tem nossa pesquisa de engajamento, todo mundo sabe quando vai acontecer, a gente divulga os resultados de forma muito transparentes, né? Então, a cada 4 meses eu falo com todos os 500 pessoas no nosso All Hands, Alice na Arena, sobre os resultados, super transparente, tal. A outra coisa aí, performance review, né? Uma outra premissa nossa, da nossa estratégia de people, e novamente não minha estratégia, né? E a nossa estratégia da empresa, e que somos um time de alta performance, então a gente precisa disso, né? Se a gente não conseguisse, assim, entregar muito e ter um time, né? De fato, resolvendo todos os problemas que a gente tenta resolver, a gente não vai conseguir aí seguir com o nosso business plan. Então, a gente precisa disso, né? A gente precisa de uma cultura de alta performance mesmo, nossa barra é muito alta. Então, como a gente faz isso? A gente tem um performance review bem robusto, que também já estamos rodando, né? Há mais do que 3 anos na Alicia. Então, é uma coisa que a gente não abre mão, né? E todo mundo entende, e um processo muito bem desenhado, muito bem executado pelo meu time, que é, né, necessário. Então, novamente, a gente alinha o timing com os nossos ciclos de performance, com os nossos ciclos de planejamento, a gente divulga os dados para todo mundo, a gente evoluiu, né? A cada ciclo a gente tenta ir ser mais assertivo, né? Então, essa é uma outra coisa muito importante. E acho o terceiro processo que eu vou mencionar aqui, e sobre esse movimento dos gestores, né? Novamente, como eu falei, nossa estratégia de people manager centric. Então, a gente fala, né, que a gente acredita muito que a gente precisa ter bons gestores, né? Se a gente fala que o gestor é responsável por formar, né, engajar, desenvolver o time, a gente precisa ter bons gestores, né? Se a gente não tiver bons gestores, não vai funcionar. É, inclusive também, né, relacionado com o papel do HRBP, que não é fazer o trabalho do gestor, né, e ajudar o gestor para o gestor fazer o trabalho dele. Então, a gente tem um processo muito bacana de desenvolvimento dos gestores, que a gente chama de Skip Level Meeting, que é inspirado no projeto Oxygen do Google, né, que a gente roda também uma vez por ano, mais ou menos. Então, acho, para evitar dilemas e decisões difíceis, né, e às vezes essa questão de como que a gente vai engajar também a alta liderança nos processos de pessoas, né, acho esse desenho da estratégia e mostrar como cada coisa relacionado, né, definir bem o calendário, né, entender quais são os rituais, os processos que acontecem nas áreas para a gente evitar de marcar coisas, né, acima. Acho que tudo isso, né, vai ajudar, né, vai ajudar a ter foco no que precisa, fazer o básico muito bem feito, vai ajudar você conquistar espaço, né, vai ajudar você mostrar o valor que você e o seu time gera. E eu acho que tudo isso ajuda, né? Mas, claro, tem dilemas, claro que tem, né, às vezes dificuldade de alinhamento, e acho aí o mais importante é você buscar ainda mais alinhamento, né? Então, acho uma técnica que eu tenho feito que me ajuda, né? Eu faço alinhamentos, a gente tem, né, uma reunião semanal, desculpa, com todo o management team, a gente tem canal no Slack, então a gente se alinha muito bem. Mas às vezes você tentar alinhar com todo mundo ao mesmo tempo não funciona tão bem, né? Então acho uma estratégia que eu faço e tentar alinhar no individual, né? Entender o momento, as principais histórias, fazer uma pré-validação de alguma forma, né? Com meus pares. E aí, quando você chega no momento da comunicação e do lançamento, todo mundo já vai estar alinhado e já vai ter contribuído também. Acho uma outra dica é pedir insumos, né? Co-construir, não só com todo mundo dentro do time de people, mas também puxar, né? Ou pedir a opinião do CTO, né? Puxar o CEO, fazer uma working session junto com o CEO, porque isso não só, né, te ajuda a ter insumos, mas é uma dica, né? Tipo, a pessoa contribui na construção, putz, ela vai estar muito mais comprado, né? Do que uma coisa que o EH fez numa sala de portas fechadas e só no lançamento a gente mostra. Já o pessoal para co-construir, né? E às vezes não só a alta liderança, mas também os heads, né? Os gestores mais senhores. A gente tem uma prática aqui muito forte na Alice, muito da nossa cultura também de escrever documentos. Então, antes de qualquer, né, reunião e tal,
escreva um documento com as principais premissas do performance review, por que a gente está fazendo agora o skip level meeting para focar no desenvolvimento dos gestores, né? Escreve as principais premissas, como o processo vai rodar, badge feedback, e aí, né, você faz uma coisa co-construída e que vai ser aceita, acho muito melhor do que uma coisa que o EH fez, sabe? Ô, Sá, tem um ponto interessante na tua fala que eu acho que para navegar este nível de contribuição, ele é menos sobre, obviamente é importante, mas é menos sobre a capacidade técnica em si, né? Não é sobre o quanto você conhece de remuneração, obviamente ter profundidade em alguns temas é importante, mas me parece que é muito sobre N soft skills, acho que você falou bastante de comunicação e alinhamento e alguns ritos para sustentar isso. E às vezes eu vejo muita liderança de RH batendo cabeça para emplacar a agenda e contribuir com o negócio, não por falta de profundidade técnica, mas por conta desses elementos softs, assim, que precisam em algum momento ser levado alguns deles para o estado da arte. Quais são essas soft skills e rituais que você entende que levam essa agenda de RH para outro patamar, para ganhar entrada, para influenciar, para estar amarrado, para descer redondo, para evitar problemas grandes que caem como uma bomba no negócio como um todo, que acho que todo mundo que lidera RH já viveu esse tipo de situação, assim. O que que precisa ir para o estado da arte e o que que você faz para tentar manter essas coisas em alto nível? Boa pergunta. Acho um conjunto de coisas, né? Já falamos de comunicação, de alinhamento, acho que tem que ter a muita humildade também, né? Essa vontade de querendo construir, não chegar com uma coisa, né, pronta que você quer emplacar, como você falou. Acho também sempre é legal fazer benchmarks, mas não adianta querendo, né, implementar alguma coisa que deu super certo na Netflix ou no Google se sua realidade é muito diferente, né? Então, eu acho uma capacidade muito importante de leitura do ambiente, né? De conectar de alguma forma, né? Vários detalhes, várias informações que você vai ter. Acho que você precisa, como né, HR, independente se a alta liderança ou qualquer pessoa que trabalha com RH, você precisa assim, ter a cultura organizacional no pano de fundo de tudo, né? Você precisa respirar a cultura. É, e todo mundo na empresa, né, deve fazer isso. Então, acho novamente, cultura também não é uma coisa do RH, né? É uma coisa de todo mundo. Inclusive, o RH tem um papel de ser embaixadora e de dar toques e feedbacks também, né? Caso alguém não esteja aí atuando, e especialmente liderança, né, de acordo com uma cultura. Então, acho essa capacidade de conectar tudo, né? Sempre tem a cultura em tudo que você pensa e que você constrói, que você comunica, né? Você sempre tem que conectar isso com uma cultura, né? Então, nem sei como a gente chamaria essa capacidade, mas eu acho de fato uma capacidade de eu não consigo achar uma palavra, mas sempre, né, nunca fazer nada assim, sempre se questiona, talvez, né, questionador, se alguma coisa faz sentido, né, dentro da cultura da empresa, dentro do momento da empresa. Acho uma outra coisa que é bem importante, às vezes desafiador, especialmente no papel de CHRO ou de diretora, né, numa empresa como a nossa, que a gente tem times muito diversos, com momentos, maturidades, né, problemas, desafios muito diferentes, de você ter esse alinhamento, né? Ter primeiro HRBPs muito bons, né? Que conseguem te alimentar também como que está acontecendo dentro das áreas de negócio, né? Porque, logicamente, eu não vou conseguir saber todos os detalhes de todas as nossas operações, né? Mas eu preciso ter um resumo, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Então, eu preciso ter um alinhamento muito bom também com o meu time. Então, eu investo muito nisso, né? Eu faço one-on-ones com o meu time sempre, né? Toda semana. Eu não remarco, raramente remarco one-on-one, né? E eles, né, do jeito que a gente trabalha, a gente se alinha muito bem, eles me trazem, né, que eles precisam, né, trazer, acho que tem um papel muito forte também, né, do seu estilo de liderança, né? Você precisa ter uma confiança, dar autonomia para o seu time, mas eles também precisam entender o que você precisa saber, né? Porque imagina, eu marco um super alinhamento como CTO, eu faço a ideia o que está acontecendo
no time dele, né? Então, não é para ele me contar tudo, não. Eu preciso chegar lá, já alinhado, e para eu já fazer perguntas direcionadas, né? Entender já como que eu posso até oferecer a minha ajuda, né? Como que eu posso ser útil para ele, conhecendo o contexto que está acontecendo, né? Dentro do time dele. Então, acho comunicação, alinhamento, acho uma capacidade, né, de uma visão macro, mas sem perder também a profundidade. Acho isso bem importante, a questão da cultura. Acho que você precisa, é, novamente, acho nosso como RH, mas talvez sim é importante, particularmente para o RH, ter uma capacidade muito boa de dar feedback, né? De face the brutal facts, como eu aprendi muito na Mobra, né? De não ter medo de falar, de fato, né? O que precisa ser falado, claro, sempre com respeito e com empatia, mas a gente precisa endereçar as coisas, a gente precisa saber também, não sempre, né, acordar com tudo, mas apontar também, né, onde talvez não esteja 100%, né, onde as coisas precisam ser mudadas. Então, acho essa capacidade de radical candor, né, de fato dar feedback honesto, né, sempre como propósito de melhorar as coisas, de ajudar a outra pessoa, né, a melhorar, de ajudar uma área, né, a subir a barra. Mas acho essa coragem de fato falar o que precisa ser falado é bem importante também. E é legal ver, saca? Tem muitas coisas que é questão de atitude, né? Que não é de saber fazer, a técnica é uma escolha de ouvir, criar teus mecanismos de escuta, seja ouvir os BP, seja rodar uma pesquisa, seja ouvir a liderança, seja ter a coragem de falar, pô, às vezes um pouquinho de dedo na ferida para trazer Sim. os pontos à tona com intenção genuína. Então, é super legal trazer isso. Eu acho algo muito legal na tua jornada que você veio de outras frentes que não foi uma carreira linear em RH. Quais são os presentes que a jornada fora do RH te trouxeram de coisas que você desenvolveu ou experiências que hoje você fala, ainda bem que eu vivi aquilo, e isso me ajuda muito no papel que eu tenho aqui como BP ou como essa alta liderança de RH, assim, quais são os principais pontos que ficaram na tua bagagem que você usa muito hoje? Em, eu diria, talvez, foco em resultado, né? Eu acho, como RH, a gente nunca pode se perder e fazer as coisas por fazer, ou achar que a gente tem responsabilidade e deixar todo mundo feliz, agradar todo mundo. Essa não é nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade é ajudar o negócio a gerar resultado, né? Então, acho esse foco em entregar um resultado, né, tangível, entender como o negócio funciona, né? Entender como uma área de operação de negócio, né, funciona, planejamento estratégico, com certeza, que eu trabalho muito, é, processos, né, acho com certeza a gente precisa ter um foco muito forte em processos, em dados, a gente, em qualquer área, né, de negócio, a gente tem KPIs, a gente tem indicadores, né, a gente mede indicadores, a gente toma ações se o indicador não né, tiver o resultado desejável. Então, toda essa visão de negócio, de indicadores, de dados, de processos, né, de alavancar algum resultado, com certeza me ajudou bastante. E acho fora, né, que é um pouco mais da minha jornada pessoal, essa questão de ter passado por várias culturas, né, empresas, países, acho me ajudou muito em ter uma mente aberta, né, de ter a flexibilidade, de ter a adaptabilidade também. Acho como RH a gente precisa ter muito isso também. A gente precisa sempre ir junto, né, como momento do negócio. Às vezes, a gente tem um projeto muito bacana e a gente quer fazer muito um treinamento específico. Isso pode ser que não seja o momento, né? Então, acho também sempre, né, ter a adaptabilidade, ter a flexibilidade, ter a resiliência, né? E lembrar que a gente não tá aqui, é H por si, né? Não adianta a gente quer fazer coisas, a gente sempre tem que entender como essas coisas vão alavancar o negócio, e vão alavancar os times, vão ajudar os gestores, né? Então, acho por isso sempre ter aí uma visão muito aberta que está rolando e entender os momentos é super crucial. Boa. Sá, acho que você trouxe vários elementos ao longo da nossa conversa, é, que
eles isolados, eventualmente, não vão gerar o valor que a gente precisa para criar essa cola com impacto em negócio, assim. Eu queria dar 2 cliques para a gente entrar um pouco mais nessa pauta, que assim, qual que é a anatomia do RH que consegue ocupar esse papel? Assim, quais são os elementos cruciais que precisam operar junto e que se um deles faltar, a gente não consegue ter essa aproximação e essa geração de valor. E essa geração de valor, ela ser percebida dentro do negócio. Acho que quando você começou a tua fala falando, cara, tudo começou quando os founders já tinham um pouco dessa cabeça, né? Só que provavelmente na história deles, eles viveram uma área de RH que aportou muito valor nas construções que eles tiveram, né? Qual é a anatomia desse trabalho para conseguir gerar valor? Quais são os componentes que não podem faltar? Bom, o Gui faz boas perguntas, né? Vou tentar responder. Acho novamente, se tudo começa, né, pela geração de valor. Então, a gente sempre tem que entender como que a gente vai gerar valor. É, Qualquer área de negócio precisa entregar resultados, né? Então, a gente precisa entender isso. Para entregar resultados, né, como o RH pode ajudar e pode né, fazer com que as outras pessoas das outras áreas exigem, né, esse valor agregado. Acho que começa, claro, né, para a gente conseguir ter um time de alta performance, entregar o que a gente precisa entregar, a gente precisa ter as pessoas certas, né, dentro da nossa organização. Então, acho um primeiro tema super importante e org design, né? Então, acho aí o PP pode agregar muito, seja, né, na alta liderança, mas também nos times. Então, ajudar a desenhar, né, a estrutura organizacional. Começa por ali, né? E aí eu acho muitas vezes a gente faz o erro de tentar encaixar as pessoas que a gente já tem e fazer algumas pequenas mudanças, mas às vezes tem que pegar a folha em branco mesmo e desenhar, né, para os nossos objetivos, para o nosso momento, né? Qual que é a estrutura que a gente de fato precisa, né? E aí, né, quando a gente depois tiver a estrutura, a gente coloca as pessoas nos lugares, né? E pode ser que a gente tenha pessoas muito boas que não estejam no lugar certo, né? Então, acho aí também o RH pode ajudar muito, né? Entender quais são as habilidades, competências, né? Qual é o perfil de cada uma das pessoas, mapear isso um pouquinho e ajudar aí os gestores, né? Montar os seus times. Recrutar, né? Se a gente precisa recrutar uma pessoa, novamente, o gestor é responsável, isso é muito importante. A gente não pode assumir a responsabilidade como RH, mas a gente pode ver como a gente ajuda esse gestor, né? Fazer um bom job description, desenhar o processo, né? Pensar como a gente vai avaliar bom lado, fit cultural, que eu pessoalmente acho muito importante, né? Você avaliar isso, né? Como essa pessoa vai de fato se identificar, né, com seus valores, suas virtudes, né, seus modelos de trabalho, como você consegue avaliar isso durante o processo, né, como você consegue avaliar a parte mais técnica, montar um case bacana, um business case, né, acho que tudo isso People pode super ajudar, depois pensar no onboarding, né, mas nunca assumir a responsabilidade, né, o gestor precisa liderar o processo. Mas o RH pode ajudar a desenhar o processo e dar apoio, né, ao longo do processo. Aí eu acho bem a parte de como a gente mede e acompanha a performance, não só, talvez, durante o performance review, né? Aqui a gente também tem um processo mensal, que cada gestor faz uma mini avaliação, né? A gente chama de performance tracker. Então, mensalmente, como estamos indo, né? Onde precisamos ajustar, né? Como a gente implementa essa cultura de feedback constante, né? Então, acho tudo isso, o EH e o parceiro que está junto, né, ajudando. Também ajudar a tomar decisões difíceis, né? Acho esse também um papel muito importante do EH. E tem muito a ver com o que eu falei do radical candor, né? De conseguir falar, assim, com coragem, coisas que às vezes o gestor, né, o C-level não quer ouvir, né? Mas mostrar com dados, talvez, né, questões que a gente precisa resolver, feedback duro que precisa ser dado, às vezes desligamentos que precisam ser feitos, né, que a gente sabe que às vezes são decisões muito difíceis, né, mas como a gente pode fornecer dados, como a gente pode ajudar nessa decisão, né, e não fica só, a minha opinião não, como que eu mostro com dados, com fatos, né, que de fato tem um problema aqui que precisa ser resolvido. Então, eu acho sempre, né, conectando isso com a entrega. E aí, como a gente faz isso? Como o PP vai ter a todo o contexto, né? Como ele vai, de fato, estar lá integrado no time, no dia a dia?
Aqui, como a gente se organiza, né, e que os PPs participam de fato dos rituais, né, junto com os times. Acho isso muito importante. Então, você precisa estar no dia a dia, né? Se o seu CTO tem um all hands com todo o time de engenharia, né? O HPP tem que dar junto, logicamente, né? Se, sei lá, o squad de alguma operação específica tem uma weekly, o HRBP precisa tentar estar junto para entender, né, a dinâmica do trabalho, para entender como está de fato acontecendo no dia a dia, né? Se putz, tem alguma tese, né, sei lá, um C-level, algum gestor te traz alguma coisa, como você consegue, da vez, fazer explorar isso mais, né? Quais são as conversas que você pode buscar, né? Quais são os dados que podem complementar, né, essas impressões ou essas conversas mais qualitativas, né? Então, eu acho, por um lado, tem muito a ver com, de fato, as frentes que a gente trabalha, os processos que a gente participa, mas também como a gente navega no dia a dia, né? Como a gente, de fato, garantir que a gente faz parte, às vezes, né? Assim, eu tenho os meus HRBPs, nenhuma reunião importante vai acontecer sem os HRBPs também participarem, né? E acho que a gente tem que chegar nesse momento, né? Que a gente conseguiu conquistar e mostrar. Acho uma construção, de fato, aos poucos, né, Gui? Você também perguntou sobre isso. A gente não pode esperar também que a gente chega na empresa, a gente contrata uma nova pessoa e todo mundo vai chamar essa pessoa para tudo, né? Acho que você precisa conquistar e mostrar aos poucos, como entregas, né, de qualidade, que você está aqui para agregar valor. E, assim, idealmente, você chega no momento que a reunião não vai acontecer, né, sem EH também estar. Então, acho que isso tem que ser a meta aí de todos nós. Sabe, o que mais me chama a atenção na tua fala é que, às vezes, a gente, tentando mostrar a nossa profundidade RH, cria uma complexidade para explicar as coisas, o que dificulta, acho que o principal ponto que você mais repetiu aqui sobre comunicação e alinhamento, né? Então, quando eu discuto assim, acho que tem um ponto de como é que a gente gera valor para o negócio, depois responder se a gente está organizado da forma mais produtiva para entregar o valor esperado, se não, o que que eu preciso trazer de recurso externo, gente, enfim, olhar para comportamento, cultura, perfil, experiência, habilidade ali dentro, e a partir daí acompanhar se essas apostas que a gente fez acima, porque também são apostas, né? Eu acho que para gerar esse valor, essa é a melhor forma da gente organizar. Ou eu acho que se eu mudar nessa cadeira, esse perfil, essa experiência, né? E acompanhar isso para ver se tá dando a resposta né, das apostas que a gente fez, que a gente queria ou não, e a partir daí é um ponto de gestão de mudança e acompanhamento recorrente. Acho que a gente tem essa capacidade de traduzir de forma simples para todo mundo esses movimentos, né? Ajuda até e aporta um valor para a liderança para sair um pouco ali do turbilhão do dia a dia e passar a ver as decisões, os resultados acontecendo de forma sistêmica. Perfeito, e acho para fechar, né? Porque com certeza todo mundo sabe aqui, né, que a gente tem muitas demandas operacionais e bombas que podem estourar em qualquer momento, né? Eu acho que a gente também, se a gente tenta se antecipar um pouquinho e ver também como a gente pode reduzir essas cargas operacionais, talvez, né? Eu acho hoje se fala muito sobre inteligência artificial e de fato eu acredito que tem um potencial muito grande, né, para nós. Então é difícil você fazer tudo que eu falei, né, que são atribuições relacionadas ao EH estratégico, se você não consegue também tirar essa carga operacional, né? Se você não tem processos, sistemas, né, às vezes soluções, né, inteligentes como chatbots que te ajudam, né, com demandas mais operacionais. E aí, novamente, passa também pelo gestor, né? O gestor também é responsável por ajudar o time com demandas operacionais, né? Então, a área de people não é uma área para outsource, né? Todas as dúvidas que o gestor ou não sabe ou não quer responder, né? Então, acho novamente corresponsabilizar também o gestor, mas sim buscar também tecnologias para te ajudar, né? Às vezes podem coisas mais simples em empresas menores, às vezes podem ser coisas um pouco mais elaboradas, mas acho que hoje no dia já tem muita ferramenta também para nos ajudar com isso. Boa. Sá, poderia ficar aqui um tempão. Eu te Admiro falei que muito, uma hora enfim, vai ser tua curta. história, teu jeito de pensar e tudo que vocês estão construindo aí. Mas respeitando o nosso tempo, eu quero te agradecer e abrir um minutinho final aqui para mensagens finais. Pô, super obrigada, foi um prazer quando o Gui me convidou, falou, uma hora provavelmente vai passar muito rápido. Acho que tem muitos temas que a gente
pode aí explorar num segundo momento. Eu fico super à disposição se alguém quiser aí se conectar comigo no LinkedIn, podemos continuar as trocas. Se alguém quiser saber mais sobre a Alice, super também estou à disposição para contar um pouco mais. Que foi super rico. Obrigada aí pela troca. Contem sempre comigo. Sei que às vezes é mais fácil, né, falar tudo o que eu falei hoje do que estar de fato no dia a dia, mas acho que vale sempre essa reflexão, sabe? A gente não pode, tipo, todo mundo tem o CDs aqui super competente, todo mundo tá com muita vontade de tirar valor, né? Então, às vezes é uma questão de fato de organizar, até pensar também, né, como da sua agenda, né? Se a sua agenda está organizada da melhor forma, como você, né, no próximo ciclo de planejamento, como você vai se preparar melhor, da vez para trazer essa visão mais estratégica, né, sobre visão, missão, pilares de people, né, para divulgar isso melhor. Essa dica que eu dei da vez dos alinhamentos, né, no one-on-one, acho que podem gerar também um impacto interessante. Então, muito sucesso aí para todo mundo e fico super à disposição para mais trocas. Boa. Gente, eu tô vendo os feedbacks aqui, tô feliz com o que eu tô vendo. A gente costuma fazer pelo menos uma ou dois papos assim de alto nível aqui por mês. A gente tem uma filosofia de que ter um grupo reduzido, qualificado, com um problema real e claro, para ter um alto nível de debate, é a melhor forma da gente se ajudando ao longo do tempo. Acho que essas adaptações, como a Sá falou, tá longe da gente resolver tudo em um mês, tem um monte de coisa e acho que a gente tem essa rede de apoio importante. Eu também vou deixar aqui, essa falou do LinkedIn, vou deixar o meu aqui no chat. Para quem quiser acompanhar e participar dos outros papos que a gente costuma ter, eu sempre comunico por lá, enfim, fiquem próximos porque teremos mais momentos assim. Obrigado e boa. Até me perdi no tempo, teve feriado, né? Hoje é quarta, quinta. Bom É, restinho de semana para semana todo mundo. diferente, né? Bom restinho da semana. É. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, prazer.